O Gramsci disse que é necessário que em toda a sociedade, antes de fazer a revolução, você tome a sociedade na sua consciência, através de uma coisa chamada hegemonia. Que hegemonia? Hegemonia cultural. Quer dizer, antes de você chegar na superestrutura, você precisa já trabalhar na cultura para que as pessoas pensem e acordem com tudo o que você vai fazer. Você tem que tomar a cultura de massas. Entenderam? E tomando a cultura de massas, você cria o conjunto das condições que formam não a posição econômica do desgraciado, desculpa o termo, da sociedade. Mas é mais importante do que isso. Segundo Gramsci, você forma o conjunto das condições da imaginação desse ser humano na sua sociedade. Você dá a ele uma cosmovisão, uma visão do todo. E, portanto, você, de certa forma, totaliza a consciência desse camarada, para que ele se transforme num agente revolucionário, muitas vezes sem perceber. O Gramsci está nos dizendo o seguinte: para tomar a superestrutura, você precisa, antes de mais nada, tomar a cultura. Porque se você tomar a cultura, você vai, durante um lapso de uma geração ou duas, ou até três, modificar a forma como as pessoas pensam. E modificando a forma como as pessoas pensam, você modifica o conjunto das condições reais as quais esses indivíduos irão agir. Vocês e eu somos cobaias da hegemonia cultural, segundo Gramsci. Vocês, não por culpa de vocês, muito longe disso. Vocês, desculpem, vocês não têm outra saída senão essa. Vocês estão de mãos amarradas. Vocês moram num país chamado Brasil. No Brasil, praticamente 99,99% das editoras que lançam livros de filosofia e ciências sociais no mercado fazem o que nós vamos chamar, nós não, o que o Gramsci chama no Cadernos do Cárcere, volume 4, de seletividade editorial. O que é seletividade editorial? Simples! Os autores que contribuem direta ou indiretamente para a hegemonia da cultura e para a modificação da consciência social, segundo a lógica revolucionária, nós publicamos. E aqueles que são contrários à hegemonia, nós descartamos. O Gramsci disse que, para tomar a cultura, você precisa selecionar quais livros entram no mercado e quais não entram. Só que o problema é o seguinte: quem vai selecionar? Você precisa de um grupo mobilizado. E esse grupo mobilizado é o que o Gramsci chama de intelectuais orgânicos. Então você precisa modificar a cosmovisão desses indivíduos. A consciência deles. Para que eles ajam segundo os padrões da revolução, muitas vezes sem perceber. Porque eles vão ser educados, melhor, instruídos sem perceber, para serem agentes revolucionários. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Sim? Agora, quem é que vai coordenar esse processo para que o processo não desencane? É um grupo. Que grupo? Daqueles que conhecem a coisa, estabelecem o projeto de tomada do poder e hegemonia e, ao mesmo tempo, coordenam as ações temporais concretas para chegar lá. A saber, não andar muito longe e não andar muito parado. Quer dizer, expressão do Gramsci, vou retraduzir. Não ir muito com excesso e também não faltar demais. Mas ir lenta e gradualmente estabelecendo a hegemonia e, portanto, a revolução. Para o Gramsci, a revolução não é uma revolução armada, é uma revolução cultural.
E essa revolução tem que ser coordenada por aqueles que estão, por assim dizer, à frente do processo de tomada do poder, os intelectuais orgânicos. Então, os intelectuais orgânicos formam um outro grupo, chamado partido político, para que haja politicamente. Os intelectuais orgânicos também formam os meios de comunicação e aqueles que vão ter a chamada opinião pública na mão. E os intelectuais orgânicos também formam a classe universitária, para que ela, entre aspas, esclarecida, possa cada vez mais introjetar e formatar a hegemonia cultural num nível mais alto do que os dos meios de comunicação. Você tem ação política, ação social e ação intelectual coordenadas por um mesmo grupo. A mudança não tem que vir de cima para baixo, diz o Gramsci, mas de baixo para cima. Você tem que primeiro destruir a família, depois destruir a verdadeira educação, depois destruir a igreja, depois destruir os sindicatos, a não ser o seu próprio, destruir os partidos políticos, a não ser o seu próprio, para que aí você tome o Estado. E tomando o Estado, você paulatinamente acabe com a oposição. E acabando com a oposição, você conquiste hegemonicamente a sociedade inteira. Porque a família, segundo o Gramsci, é uma estrutura moral burguesa. A moral cristã, que é a base da família, na civilização ocidental, para o Gramsci é uma moral burguesa. Aonde que começa a coisa? De novo, na cultura. Você precisa dar os livros certos para que as pessoas não pensem diferente disso. Então vocês não vão conhecer Platão, não vão conhecer Aristóteles, não vão conhecer Eric Voegelin, não vão conhecer Léo Strauss, não, vocês vão ler o Foucault. E é a única coisa que vocês vão ler na vida. Toda estratégia hegemônica, segundo Gramsci, é nada mais nada menos do que manipulação. Ganha quem tiver maior poder de manipulação.